Olá, caro leitor! Hoje trataremos neste vídeo sobre a resolução da sociedade em relação a um determinado sócio. Em outras palavras, trataremos aqui das hipóteses de dissolução parcial. Dissolução parcial por quê? Porque quando nós falamos em dissolução total de uma sociedade, estamos falando de uma situação que leva à extinção da pessoa jurídica, na medida em que todos os vínculos que unem a sociedade aos seus sócios são rompidos. A partir do momento que há o rompimento de todos os vínculos que unem a sociedade aos seus sócios, a sociedade então é extinta. Agora, quando nós falamos em dissolução parcial, esse termo é utilizado porque a sociedade ela não será extinta, na medida em que não haverá o rompimento de todos os vínculos que unem a sociedade aos seus sócios. Haverá sim o rompimento de um determinado vínculo. Portanto, a sociedade continuará existindo com os demais sócios. O que nós vamos ver aqui, que o Código Civil trata de resolução da sociedade em relação a um determinado sócio, são as hipóteses em que haverá o rompimento do vínculo existente entre a sociedade e um determinado sócio. E esse rompimento pode decorrer das mais diversas causas. A primeira delas é a morte. Então, daqui a pouco nós vamos analisar aí as principais questões relacionadas a esta primeira causa. A segunda hipótese é a retirada. É aquela hipótese em que determinado sócio não deseja mais permanecer na sociedade. Então, ele resolve se retirar. E a terceira hipótese é a exclusão. É quando os demais sócios não querem mais a participação de um determinado sócio e resolvem, então, excluí-lo da sociedade. Legal? Lembrando que o que nós estamos estudando aqui são as regras aplicáveis às sociedades contratuais, com base nas normas específicas da forma societária simples. Essas regras têm aplicação supletiva para a maioria das demais formas contratuais, como nome coletivo comandita simples e limitada. Tudo bem? Então, vamos lá, põe na tela para nós, por favor. Então, como eu disse a vocês, quando nós falamos em dissolução parcial, nós falamos aí de uma situação que pode decorrer, em primeiro lugar, da morte. Então, eu tenho lá uma sociedade com alguns sócios e um deles vem a falecer. Sendo esta sociedade uma sociedade de natureza contratual, o caput do artigo 1028 do Código Civil estabelece que, havendo falecimento de um determinado sócio, as suas cotas deverão ser liquidadas. Então vejam aqui que, diferentemente do que alguns podem pensar, quando um sócio falece, a regra é a liquidação de suas cotas. É evidente que o contrato social poderá estabelecer de forma diversa a sucessão do falecido. Pode estabelecer, por exemplo, que se determinado sócio vier a falecer, os seus herdeiros poderão ingressar na sociedade independentemente da concordância dos demais. É possível, portanto, que o contrato social passe a disciplinar de forma diversa a sucessão do falecido. Também é possível, mesmo na omissão do contrato social, que os herdeiros do falecido acordem com os sócios remanescentes uma solução diversa. Por exemplo, ao invés de liquidarem as cotas do falecido, pode ser que os herdeiros, juntamente com os sócios remanescentes, acordem pela possibilidade de um determinado sócio, de um determinado herdeiro ingressar na sociedade ou até mesmo dessas cotas serem transferidas a um terceiro que ingressará na sociedade e pagará aos herdeiros o valor dessas cotas. Então percebam que o artigo 1028, no seu inciso 3º, ele traz a possibilidade dos sócios remanescentes acordarem solução diversa com os herdeiros do falecido. E ainda, é claro, dependendo da pessoa que veio a falecer, é possível que os remanescentes optem por extinguir totalmente a sociedade, por dissolver totalmente a sociedade, então não haverá aqui se falar em dissolução parcial, mas sim dissolução total. Legal? Então, essas são as possibilidades na hipótese de falecimento de sócio. Lembrando que a regra é a liquidação das cotas. Se um sócio falecer, como regra, as suas cotas são liquidadas e os seus herdeiros recebem os haveres correspondentes. Muito bem. Segunda hipótese de dissolução parcial, vejam lá, é a retirada.
O que significa a retirada? A retirada aqui, no artigo 1029, é na verdade um direito potestativo. É um ato unilateral que o sócio poderá praticar. Vejam que nós não estamos falando aqui na possibilidade deste sócio em vender as suas cotas a um terceiro, não. O direito de retirada é um ato unilateral, não exige uma prévia negociação. O direito de retirada é o direito que o sócio tem de bater na porta da sociedade e dizer: aqui estão as minhas cotas, aqui está a minha participação societária, eu não quero mais permanecer como sócio da sociedade, estou indo embora e quero receber o reembolso do valor dessas cotas, ou seja, eu quero meus haveres, quero receber, portanto, o valor que me é devido com base na participação que eu tenho na sociedade. Esse direito de retirada, numa sociedade contratual, ele pode se dar de forma imotivada, quando esta sociedade tiver sido constituída por prazo indeterminado de duração. Então, o artigo 1029 do Código Civil estabelece que, tendo sido a sociedade contratual constituída por prazo indeterminado, o sócio poderá a qualquer tempo dela se retirar imotivadamente, bastando notificar os demais sócios com antecedência mínima de 60 dias. Então, se eu participar de uma sociedade de natureza contratual, ou seja, de uma sociedade constituída por meio de um contrato social, se esta sociedade tiver sido constituída por um prazo indeterminado de duração, eu poderei, como sócio, a qualquer tempo dela me retirar. E para isso, bastará notificar os demais sócios com antecedência mínima de 60 dias, não sendo exigida qualquer motivação para a minha saída. A minha saída poderá se dar, portanto, de forma imotivada. Situação diversa ocorre quando a sociedade contratual foi constituída por prazo determinado de duração. Então, constitui uma sociedade com um prazo de duração de 5 anos. Se no meio do caminho eu quiser sair da sociedade, aí então eu não poderei imotivadamente deixá-la. Para que eu possa me retirar de uma sociedade contratual constituída por prazo determinado, eu terei que provar judicialmente a ocorrência de justa causa. Legal? Eu chamo a atenção de vocês apenas para 2 detalhes. O primeiro deles, nesta situação de retirada imotivada, sociedade contratual por prazo indeterminado, os sócios, ao serem notificados do desejo do retirante em sair da sociedade, poderão, nos 30 dias subsequentes, optar pela extinção da sociedade, ou seja, pela dissolução total. Então, se um determinado sócio está dizendo, estou indo embora, os sócios demais poderão dizer, não, você não vai embora, vamos encerrar as atividades, vamos liquidar a sociedade. Não haverá dissolução parcial e sim dissolução total. O segundo ponto importante aqui é que nas limitadas há um artigo específico de retirada, que é o 1077. E neste artigo, o 1077, traz a possibilidade da retirada nas situações em que houver modificação do contrato social, fusão ou incorporação da sociedade ou dela por outra. Então, seriam hipóteses em que o sócio dissidente, o sócio que tiver sido, portanto, contrário à modificação do contrato, à fusão da sociedade ou à incorporação da sociedade ou dela por outra, este sócio contrário à aprovação de qualquer uma dessas matérias, poderá então deixar a sociedade. E isso é interessante porque, mesmo tendo sido ela constituída por prazo determinado, nessas hipóteses, o sócio poderá, sem a necessidade de promover uma ação judicial para a prova da justa causa, poderá, pelo simples fato de ter discordado dessas matérias, poderá então se retirar da sociedade, poderá então deixar a sociedade. Legal? E a última hipótese, vejam lá, de dissolução parcial, é a exclusão, tá? A exclusão, nos termos do artigo 1030 do Código Civil, ela se dá judicialmente, por iniciativa da maioria dos demais sócios, e o fundamento para exclusão judicial será a incapacidade superveniente do sócio, ou falta grave no cumprimento de suas obrigações. Então, a prova que o sócio foi desleal, que está praticando concorrência desleal com a própria sociedade. Então, nesses casos de falta grave no cumprimento de suas obrigações de sócio, haverá fundamento para sua exclusão judicial, sempre provocada pela iniciativa da maioria dos demais sócios. E nós temos, para a limitada, a possibilidade da exclusão extrajudicial, prevista no artigo 1085, é a chamada exclusão por justa causa. Ela tem aí alguns requisitos específicos. Primeiro, ela só existe nas sociedades contratuais que adotem a forma limitada. Segundo requisito específico,
para exclusão extrajudicial por justa causa, é necessário que haja a aprovação de sócios que representem a maioria do capital social. Então eu só posso excluir um determinado sócio se eu detiver mais da metade do capital, se eu for, portanto, majoritário. Isso quer dizer, então, que essa exclusão extrajudicial só exclui quem é minoritário, porque para um sócio ser excluído por justa causa é necessário que haja aprovação de detentores da maioria do capital social. Terceiro requisito é justamente a ocorrência de um ato de inegável gravidade contra a sociedade, que põe em risco o negócio explorado, que é a justa causa. E o quarto requisito é a expressa previsão do contrato social. O contrato social tem que prever expressamente a possibilidade da exclusão extrajudicial na limitada. Legal, pessoal? Apenas para encerrarmos, a apuração dos haveres, ou seja, o valor de reembolso, ele é calculado como regra, levando como base o valor patrimonial das cotas. É claro que o contrato pode dispor de forma diversa, mas, como regra, na omissão do contrato, o valor de reembolso é calculado com base na situação patrimonial da sociedade, apurado em balanço especialmente levantado à data da resolução. É isso aí, ficamos por aqui. Um forte abraço a cada um de vocês.